falar de previdência agora? Vamos falar sobre previdência, gente, sobre o salário maternidade, que também é concedido em casos de adoção, se feita por uma pessoa que já é assegurada pela Previdência Social. Para tirar todas as dúvidas para a gente, para falar sobre o assunto, aqui conosco o advogado João Onuki. João, obrigada pela participação, seja muito bem-vinda. Para a gente começar, o que é esse salário maternidade e para quem ele pode ser oferecido, ofertado? Bom dia, Sofia, bom dia, Gilvan, bom dia aos telespectadores. Veja, na minha opinião, hoje, enquanto especialista de Previdência Social, o benefício salário maternidade é o benefício que melhor representa a Previdência Social. A Previdência Social ele tem um princípio de universalidade dos atendimentos e da cobertura, e o salário maternidade hoje, embora a gente faça a primeira remeta às mães, o salário maternidade pode ser recebido também pelos pais no caso da ausência dessas mães, ou, por exemplo, infelizmente, no caso do falecimento, se essa mãe tinha qualidade segurada, o pai poderá receber. É um benefício que se recebe por até 4 meses, inclusive nos casos da infelicidade de um aborto não criminoso. É possível que essa mãe, que essa gestante que estava puérpera, ela possa receber um suporte à vida. Então, o benefício do salário maternidade, na minha opinião, representa muito bem a Previdência Social pela sua universalidade de cobertura e de atendimento à família, de suporte à vida, porque essa mãe que fez essa gestação continua viva e precisa de algum suporte da sociedade, e Previdência Social é sociedade. Ô, João, qual o valor desse salário e qual o tempo de duração de pagamento? Perfeito, Gilvan. As pessoas confundem um pouco essa distinção entre licença maternidade e salário maternidade. Sim. Salário maternidade é o período que se recebe, licença maternidade é o período que se afasta. O valor do salário maternidade ele depende do tipo da segurada, mas em regra ele vai representar o salário que você recebia ao tempo do parto. Então, estou trazendo aqui um resumo mais específico para que os telespectadores possam fazer essa compreensão, porque muitas vezes, se a gente fizesse simplesmente a média de quanto se receberia, pode ser que a pessoa receba menos do que é o tempo do que é o parto. Então, uma forma de garantir a proteção à vida, uma forma de dar suporte à vida. Afinal, quando a gente fala em salário maternidade, a gente está falando em construção de uma família, em vida, em suporte. Então, essa mãe não tem perda nenhuma salarial, né? Isso que eu queria saber se é uma média. É uma média desse salário dos últimos tempos? Não, é o a salário média. congelado, ela não tem perda nenhuma. Com base, vai depender do tipo do vínculo. Por exemplo, se for segurado especial, o vínculo será sempre salário mínimo. Se for para o caso do aborto não criminoso, o afastamento será por 2 semanas, mas por conta dos regramentos constitucionais, o valor a ser recebido será com salário mínimo, por exemplo. E para essa mulher que se afastou normalmente e que teve ali seu filho, ela vai receber por 4 meses, por até 4 meses, na verdade, o salário sem estar trabalhando, porque ela vai estar de licença maternidade. Perfeito, Sofia. É por 4 meses, mas existem precedentes judiciais que prorrogam esse período para o caso dessas mães que ficaram internadas em UTI, por exemplo. E aí, o especialista que conhece um pouco de Previdência, hoje os telespectadores do Bom Dia, eles conhecem bastante de Previdência, quem acompanham, podem pensar, mas se está internada, receberia o benefício de incapacidade temporária. E aí tem uma grande distinção, porque o benefício de incapacidade temporária, ele leva em consideração a média contributiva. E o benefício do salário maternidade, ele leva em consideração a última remuneração. Então, isso tem um impacto para aquela mãe que está hospitalizada, tem um impacto para aquela família. Salário maternidade é suporte à vida. Agora, uma dúvida muito comum, desculpa, Gilvan, é se essa mãe ela precisa solicitar ou se a própria empresa já faz esse trabalho. Perfeito. Depende do vínculo. Se for contribuinte individual, por exemplo, que não tem vínculo, precisa ser feita a solicitação. Se está vinculada à empresa, a empresa faz esse pagamento e a empresa não está em prejuízo. Por quê? Porque ela fará abatimento nas grelhas contributivas da folha de pagamento. Tá? E 2024, para garantir essa proteção à vida, para garantir suporte à vida, e aí vem a notícia mais importante quando se fala em salário maternidade é essa, é que basta estar filiada ao sistema. Então, o telespectador que conhece alguém que é gestante, a telespectadora que está gestante, é importante que esteja vinculada à Previdência Social. Faz o recolhimento para que seja possível receber esse salário maternidade, ainda que não esteja trabalhando de carteira assinada. O recolhimento ele pode ser como facultativa, dona de casa, caso não trabalhe, como pode ser para os trabalhadores contribuintes individual. João, se essa pessoa tiver mais de 2 empregos, por exemplo, mais de um emprego, a pessoa normalmente tem um emprego, vamos supor que ela tenha 2 empregos, como é que fica isso? Receberá o salário maternidade dos 2 vínculos. Dos 2. Isso. Importante. Ela não pode ser demitida nesse período, né, João? Ou pode? Não pode. Para quem trabalha de carteira assinada, que tem esse vínculo, as garantias do direito do trabalho, elas trazem tanto o período do salário maternidade, quanto um pequeno período posterior.
E agora também essas mães, essas grávidas, elas têm dúvida de quando solicitar esse salário maternidade, porque existe um prazo, né? Se pede quando o bebê nasce, se pede posteriormente. Veja, existe a distinção entre a licença e o salário. A licença, ela pode ser gozada até 28 dias antes do parto, iniciar antes, né, por algumas condições daquela gestante e até por orientação médica, como ela pode requerer também posterior ao parto, para o caso do requerimento que precisa ser feito diretamente ao INSS. Para o caso da trabalhadora de empregada, ela receberá no tempo do salário regularmente pelo empregador, que fará a dedução daqueles valores nas guias do E-Social ou nas guias contributivas do INSS, da folha de pagamento. Você falou rapidamente, eu queria que você falasse sobre o pai ter direito a receber esse salário. Por que isso acontece, de que forma acontece? Veja, Gilvan, existe o princípio da Previdência Social, que é da universalidade do atendimento e cobertura. E quando a gente fala em proteção à vida, a gente tem que entender que, infelizmente, acontecem situações da mãe vir a óbito. E aquela família que ficou somente com o pai. Então, esse pai receberá o salário na maternidade. Um outro exemplo, a realidade das famílias das famílias atípicas, por assim dizer, uma família não típica, e que pode ser que exista uma família, no caso inclusive de adoção, que sejam de 2 homens. E nesse caso também se receberá o salário maternidade. E esse cálculo do salário para empregadas domésticas tem variação, Monuque? Salário mínimo. Salário mínimo. Sempre salário mínimo. Sempre salário mínimo. E o fato importante, quando a gente fala que o STF trouxe a possibilidade de não exigência de carência, bastante estar vinculada à Previdência Social, essa situação veio inclusive por conta também das empregadas domésticas, porque as empregadas domésticas elas já não tinham carência. Bastava estar contratado de carteira assinada no primeiro mês do vínculo de trabalho. Se estiver grávida, passará a receber o salário maternidade. Por quê? Porque não tem um prejuízo para o empregador. O empregador vai pagar aquele salário, mas depois fará a dedução nas guias do E-Social. Então, o que o STF fez foi estender essa amplitude de cobertura para as contribuintes individuais, para segurados especiais também, por exemplo. Para a trabalhadora rural também tem? Para a trabalhadora rural também. É igual. Então, alguém que está assistindo e que aquela mãe tinha qualidade segurada ao tempo do parto, até 5 anos após o parto é possível fazer esse requerimento. Por que 5 anos? Porque após 5 anos prescreve o direito de se receber. Não necessariamente seria uma regra de direito previdenciário, mas é uma regra de direito. A sociedade ela tem que buscar o seu direito até um determinado tempo. Até 5 anos. Agora eu fiquei um pouquinho confusa. Vou perguntar. Até 5 anos. Por exemplo, se essa mulher ela estava na maternidade, aí ela teve o bebê e aí ela não solicitou esse valor, é isso? Perfeito. E aí ela ficou esse tempo meio que desamparada e aí até 5 anos ela pode reaver esse dinheiro? É mais ou menos isso? Perfeito. Até 5 anos completos. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, comum acontecer? Infelizmente é. Meu filho hoje completa 6 anos de idade, exatamente hoje. E parabéns para ele. Qual o nome dele? João Onuque também. Joãozinho. Perfeito. E aí, ele tinha 5 anos até ontem, mas não poderia ser pedido, porque ele já tinha 5 anos. E quase 12 meses. Exatamente. Tem que ser até o período que ele completou. Então, tem que ser 4 anos e 12 meses. Perfeito. Pronto. Por conta E aí, esse alerta é importante, porque muitas mulheres, às vezes, estavam no período de graça. Período de graça é aquele período que estava desempregada, mas que poderia continuar com cobertura da Previdência Social e não fez o requerimento do salário maternidade. Então, até 5 anos dessa criança é possível fazer o requerimento, assim como as trabalhadoras rurais, as pescadoras, que às vezes nem sabem que tem esse direito, pode fazer o requerimento. Feito o requerimento administrativo, outro fato muito relevante, feito o requerimento administrativo, o INSS indeferiu, negou, você tem mais outro período para poder fazer o requerimento. Interessante demais, tem muita, com certeza, mãe que não sabe disso, São muitas dúvidas, né? Agora, assim, eu queria que você repetisse, porque essa questão o importante é que você seja segurado. Se você paga individualmente... O importante é que esteja vinculado à Previdência Social. Isso, está vinculado à Previdência Social. Como é que você faz isso? De que forma? Você entra no meu INSS? Qual é a documentação necessária? É isso que eu queria que você falasse. Perfeito. Em direito previdenciário, nós temos uma distinção entre filiação e inscrição. Tá? Para esse caso do salário maternidade, a inscrição é o primeiro passo, é estar registrada lá. E no caso da filiação, é importante que esteja mantendo a qualidade de segurada. Para a gestante em especial, fez a primeira contribuição e continuou com aquelas contribuições, tem a qualidade segurada. Então, é importante, está gestante, está assistindo, tem um gestante, não trabalha de carteira assinada, vamos fazer a contribuição.
Tem dúvida? Aí, essa contribuição pode ser feita pelo próprio site do INSS. Você entra e preenche a guia. Não sabe fazer? Procura a Defensoria Pública, procura um advogado especialista em direito previdenciário que certamente ele saberá fazer, um advogado, uma advogada. Essa especialista saberá fazer o melhor encaminhamento para garantir esse direito de suporte à vida. O Nuque, fica aí, porque a gente tem a dúvida, viu? Daqui a pouco a gente vai tirar todas as dúvidas dos telespectadores, as nossas também. Daqui a pouquinho a gente volta. Não só sobre esse tema, né? Não, sobre todos os assuntos relacionados à Previdência. 994030740, não mandou sua dúvida ainda? Pode mandar, porque daqui a pouco o Nuque está de volta para trazer os detalhes para a gente.